Ao avaliarmos as Escrituras, nós vamos perceber que em diferentes lugares é mencionado certo mistério que há de se cumprir com a proclamação do Evangelho. Em Apocalipse 10, no versículo 7, menciona de maneira enfática este mistério ou este segredo de Deus que se cumpriria no soar da 7ª trombeta. Apocalipse 10, neste ponto, conecta-se com Apocalipse 14, versículo 6, que diz: "E vi voar pelo meio do céu um anjo que tinha o Evangelho eterno." E este Evangelho que seria anunciado a todas as nações, na verdade, é o segredo de Deus que haveria de se cumprir nesses últimos dias. Este assunto foi abordado neste último dia 29 de junho de 2018, no leste de Minas, em Taparuba, onde se realizou uma vigília. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Porque a Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E a cada oportunidade que nós temos de nos reunir em locais assim, para estudarmos a palavra de Deus, o Espírito Santo se manifesta de maneira torrencial. E na verdade, irmão White fala que o Espírito Santo, a chuva serôdia, vai ser derramada em encontros espirituais. Então, que nós possamos ser crédulos quanto à possibilidade de Deus derramar sobre nós, nessa oportunidade, o Espírito Santo. Porque não é isso que esperamos, não é isso que almejamos, receber o Espírito Santo, para que o caráter de Cristo seja consolidado na nossa vida. Esse deve ser o nosso desejo, deve ser a nossa ambição, receber uma porção dobrada do Espírito Santo. E a irmã White tem uma citação que ela diz que a chuva serôdia será 10 vezes mais forte que a chuva temporã. Ela ali define, vai ser 10 vezes mais forte. Quando os discípulos receberam a chuva temporã, que é 10 vezes mais fraca do que a chuva serôdia, vocês podem ler ali em Atos 2 até o capítulo 5, quantos prodígios eles fizeram. O capítulo 5, por exemplo, diz que até mesmo a sombra de Pedro matava as pessoas. Até mesmo a sombra. Ele ia passando e as pessoas iam organizando os seus enfermos, onde a sombra seria projetada, e aqueles enfermos que eram cobertos pela sombra de Pedro ficavam curados. Então, a chuva temporã tem poder, mas a serôdia tem 10 vezes mais. Tanto que Apocalipse 18, verso 1 diz assim: "E vi voar pelo meio do céu outro anjo, e a terra foi iluminada com a glória desse anjo." Este anjo de Apocalipse 18 representa a proclamação do Evangelho nos últimos dias sobre a influência da chuva serôdia. Então, nesses últimos dias agora, quando recebermos a chuva serôdia, faremos prodígios 10 vezes mais encantadores enfim, do que fizeram os apóstolos na era primitiva. Mas Deus não vai derramar o seu Espírito Santo sobre ou dentro de um vaso que esteja contaminado. A chuva temporã tem um objetivo, que é limpar o vaso, deixar o vaso limpo, sem nenhum sinal de sujeira, sem nenhuma... Igual a casa da Aline, bem organizadinha, bem limpinha. Vocês já foram na casa da Aline? Pois é, se caiu um pedaço de pão no chão, não tem problema, pode pegar e continuar comendo. Assim a nossa vida vai ter que estar impecável. E aí nós vamos receber com abundância a chuva serôdia. E a irmã White fala que a mensagem do anjo de Apocalipse 18, verso 1, na verdade não é um quarto anjo, um novo personagem, mas são, na verdade, as 3 mensagens angélicas sendo proclamadas
com poder, porque o irmão White fala que seria o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Então as 3 mensagens angélicas estão se avolumando, o texto inspirado diz, até se tornarem um alto clamor. E é isso que nós vamos estudar a partir de agora. As 3 mensagens angélicas. Nós não vamos conseguir, eu acredito, estudar as 3, mas vamos ver se a gente consegue estudar pelo menos a primeira, e a segunda e a terceira a gente grava depois em outro local, e aí vocês podem ver lá no nosso canal. Mas pelo menos a primeira vamos tentar estudar todos os elementos ali descritos. Tem uma citação que a irmã White, ela diz assim, que deveríamos quebrar as 3 mensagens angélicas e estudar e entender todas as partículas, todas as nuances daquela mensagem, todos os detalhes. Então hoje nós vamos estudar a introdução às 3 mensagens angélicas, depois nós vamos estudar a primeira mensagem que diz: temei a Deus, é uma ordem, e dai-lhe glória, porque é vindo a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. São algumas ordens específicas que Deus dá nesses versículos. Onde está registradas as 3 mensagens angélicas? Em coro. Ah, muito bom. Essa aqui é a nossa mensagem. A irmã White fala que as 3 mensagens angélicas é a última advertência a ser dada. É a última mensagem especial a ser dada nesses últimos dias. Então, se você quiser saber se um pregador é genuíno, se a mensagem que ele traz é de cunho celestial, tente prová-lo pelas 3 mensagens angélicas, porque esta é a mensagem para esses dias. E, na verdade, engloba todo um escopo de verdades que nós pregamos. Mas existem muitas mensagens que são pregadas hoje que não têm como transfundo as 3 mensagens angélicas. Ok, antes eu só queria dizer algo sobre o capítulo 14. Bom, para começar, o livro de Apocalipse, ele segue uma ordem crescente, mas ele não tem ordem cronológica quanto a eventos. Por exemplo, o capítulo 14, verso 1, fala: e eu olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144.000 que tinham o nome do Pai escrito em suas testas, na sua fronte. Quando esse verso aqui vai se cumprir? No Monte Sião, no céu, depois da segunda vinda. Ok? Porque aqui os remidos estão no céu, 144.000, etc. Então, o capítulo inicia apresentando a experiência dos remidos no céu. E esta primeira sessão termina no verso 6, que diz: e vi voar pelo meio do céu um anjo que tinha um evangelho eterno, e aí segue dizendo. Isso aqui está em qual momento? Antes ou depois dos primeiros 5 versos? Antes, ok? E agora nós estamos no verso 14, então. E olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentada sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha uma foice aguda na sua mão para ceifar a terra. Qual evento está sendo descrito a partir do verso 14? A segunda vinda, a volta de Jesus. Então notem que temos aqui as ordens, os eventos invertidos. No capítulo 14, verso 1, no início do capítulo, apresenta o céu. O verso 6 ao verso 13 apresenta os eventos ocorridos na terra. E no verso 14, volta a apresentar a cena da segunda vinda de Cristo. Então nós temos 3 blocos de conteúdo aqui, distinto no seu cumprimento, ok? 3 blocos distintos no seu cumprimento e que estão mesclados. Então, na verdade, deveria ser assim: o verso 12 a 13 primeiro, o verso 14 a 20 segundo e o verso 1 a 5 terceiro. Agora, eu acredito que Deus não se complica com a multiplicidade das coisas. O homem, sim. O homem, mais ainda. A mulher ainda consegue cuidar da criança, varrer a casa, fazer comida e outras coisas mais. O homem, nem tanto. Mas Deus não se complica
com a multiplicidade das tarefas. Então eu tenho certeza que Deus não cometeu nenhum equívoco ao colocar esses assuntos com discrepância de ordem. Ele tem um objetivo específico por apresentar o capítulo 14, alternando os eventos como foram alternados. E nós vamos voltar a falar isso, se der tempo, nas próximas palestras, por que está fora de ordem o capítulo. Mas nesta primeira parte, nesta primeira palestra introdutória, eu gostaria de ainda incentivá-los ao seguinte, meus irmãos. Nós vamos ter que dar razão da nossa fé pelas Escrituras, não pelo conhecimento de outro. Outro dia uma pessoa me mandou um recado falando assim, Silverino, olha que interessante essa visão dos 144 mil lá. E aí eu peguei e li, né, era um pouco novo, muito novo, a visão que a pessoa colocou. Eu falei, olha, irmã, é bem estimulante, mas eu não consigo ver assim. Não, mas como assim? Porque quem me mandou isso aqui foram duas pessoas que ela mencionou o nome, e você sabe, são homens estudiosos, eles não erram assim. Eu falei, sim, o homem não erra. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos aprender a dar razão da nossa fé de maneira individual, não confiar no intelecto do outro. A salvação é individual. A mulher não será salva pelo homem, e nem o homem pela mulher. Pode-se exercer grande influência, mas a salvação é individual. Então é necessário que aprendamos a dar razão da nossa fé baseado nas Escrituras. Para que uma pessoa chegue e fale para você, Ramon, você observa o sábado, mas me prova aí agora na Bíblia que o sábado é o dia do Senhor. E aí você apresentar um estudo consistente, e não ir lá simplesmente em Êxodo 20, lembre-se do dia do sábado, que eles, assim, muitos não creem na veracidade do Antigo Testamento. Apresentar um estudo relevante que possa levar o cidadão a raciocinar. Ou por que você acredita que o estilo de vida que melhor possibilita uma pessoa a se preparar por fim é ter essa dieta e viver no campo? E aí ir para as Escrituras. Mas porque o irmão White disse. Não, ele não crê. Ir para as Escrituras e mostrar que o remanescente sempre viveu um estilo de vida singular. Se nós não conseguirmos dar razão da nossa fé baseado nas Escrituras, a nossa vida religiosa demonstrar-se-á uma falácia, uma perca de tempo. Ok? A Bíblia diz assim, o meu povo perece por falta... Isso na época em que as pessoas faziam do Torá o seu travesseiro, tanto que os fariseus criaram 2.000 leis. E a Bíblia diz que eles pereciam por quê? Por falta de conhecimento. Se naquela época existia este risco de pessoas perecerem por falta de conhecimento, hoje ele é muito mais real. Ele é muito mais real. Então é necessário que vocês continuem se reunindo como estão fazendo, e não só... E esta prática de estudar, essa avidez por buscar a verdade não deve permanecer somente aqui nesse encontro, mas isso deve acompanhar vocês para todos os setores da vida, nos cultos familiares, nas orações particulares. Se é casado, incentivar um ao outro mutuamente, porque eu já vi muito acontecer de um homem ser bastante dedicado ao estudo das Escrituras, mas não preocupar-se se a sua mulher está orando ou não, se está estudando ou não, ser negligente nesse aspecto. Você tem que ser um grande vigio, o atalaia do lar, o homem. Tem que estar olhando tudo para ver se está tudo em dia. Ele não vai salvar a esposa, mas ele pode contribuir muito. E se a esposa percebe que o marido está fraco, ela deve também fazer alguma coisa para animá-lo. Então, o estudo das Escrituras é o que traz reavivamento. Quando Josias operou uma reforma lá nos seus dias em Judá, foi com base na palavra. Ele encontrou o livro da lei e com base no livro da lei, especialmente o livro de Deuteronômio, ele operou grande reforma em Israel. Todo verdadeiro reavivamento surge com base na palavra de Deus. E é por isso que, como povo dos últimos dias, nós precisamos estar afiados no assim diz o Senhor, para dar razão da nossa fé. Por que você acredita que tem que ser dessa maneira? Porque a Bíblia assim diz. Nós não devemos confiar no intelecto do outro, porque depois da divindade, que tinha maior intelecto era Satanás, e se tornou
o enganador, e derrubou vários. Todos eles confiaram no intelecto de Satanás. Quando confiamos no intelecto de outra pessoa, quando aquela pessoa naufraga, naufragamos juntos. É por isso que Deus não confia a vida de outro homem à nossa vida, à nossa mão. Porque se nós fracassarmos, a pessoa fracassa junto conosco. No período em que a gente for avançar no estudo aqui de Apocalipse 14, nós vamos trabalhar da seguinte maneira: interpretar os versículos, tá? Nós vamos estudar a última mensagem de advertência a ser dada ao mundo. Então é importante que nós compreendamos pelo menos os elementos principais daquilo que deve ser salientado e apresentado ao povo justamente nesses últimos dias. Apocalipse 14, verso 6 diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu. E este anjo tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo. Este evangelho deveria ser proclamado, dizendo com grande voz. Então era uma mensagem urgente, porque o texto diz que o anjo deveria proclamar com grande voz. Era uma mensagem urgente. E a partir desse ponto ele começa a salientar os elementos desta mensagem. Temei a Deus e dai-lhe glória. Ok, se nós fôssemos resumir a primeira mensagem, quais seriam os aspectos principais? Até aqui, que o anjo salienta. Temer a Deus e dar glória. Notem que estes são os únicos dois elementos da primeira mensagem. São as únicas duas advertências que deveria ser dada em grande voz. Por quê? Mas por quê? Quando você segue lendo, temei a Deus e dai-lhe glória. Por que eu devo temer a Deus e dar glória? Porque é vinda a hora do juízo. Mas a informação, porque é vindo a hora do juízo, é só a razão pela qual indica que uma pessoa deve temer e adorar. Por que deve temer e adorar? Porque o juízo está vindo. Mas a primeira mensagem angélica, a sua essência é temer a Deus e dar glória. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? Por que eu devo temer e dar glória? Porque é vindo o juízo. Mas os elementos principais da primeira mensagem é temei a Deus e dai-lhe glória. Quando foi que este anjo começou a proclamar esta mensagem? 1844. Né? Irmão White fala em grande conflito, na página 480, que Jesus recebeu o reino, começou o juízo investigativo e a primeira mensagem começou a soar. Agora, o que eu quero fazer com vocês é o seguinte: vamos estudar para ver biblicamente que isto aconteceu em 1844. Ok? Então essa vai ser a proposta dessa primeira parte, desse primeiro momento. Como enxergar biblicamente que essa mensagem começou a soar em 1844. Agora vamos avançar para outras partes das Escrituras para interpretar, porque Isaías diz o quê? É mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento. Regra sobre regra, regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. E 1 Coríntios 2,13 diz: as quais também anunciamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ou seja, comparando a Bíblia com a Bíblia. E é comparando a Bíblia com a Bíblia, irmão Maxwell, que eu vou chegar a uma correta interpretação do texto. Apocalipse capítulo 10, diz assim o verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, se cumprirá então o mistério de Deus, conforme anunciou aos profetas os seus servos. Quando o sétimo anjo tocasse a trombeta, o que iria se cumprir? O mistério de Deus. E o anjo que João viu voar pelo meio do céu tinha o quê?
Tenham isso em mente, o evangelho eterno. Ele tinha um evangelho eterno para apresentar a todas as nações, tribo, língua e povo. Então, as 3 mensagens angélicas, na verdade, se fôssemos resumir, ela seria o evangelho eterno. O que são as 3 mensagens angélicas? O evangelho eterno, que deveria ser apresentado a toda a humanidade. E aqui no capítulo 10, verso 7, já a gente vai entender a conexão do versículo, porque aparentemente não existe, né? Mas no verso 7 do capítulo 10 diz que quando o 7º anjo tocasse a sua trombeta, iria se cumprir então o segredo de Deus. Este segredo não é tão segredo, porque ele, pelo menos para alguém, ele revelou, né? Para quem que ele revelou? Como anunciou aos profetas seus servos. Então nós sabemos quem sabe o segredo de Deus. Quem é que sabe o segredo de Deus? Os profetas, os servos. Então, se eu quero saber o segredo de Deus, eu vou perguntar a quem? E aonde eu encontro os profetas? Na Bíblia. Espírito de profecia. Ok? Então nós vamos identificar agora o que é um mistério de Deus. Nós sabemos que esse mistério iria se cumprir ou iria se tornar evidente quando o 7º anjo tocasse a sua trombeta. Ok? Vamos a Romanos capítulo 16. Nós vamos interpretar as Escrituras. Romanos 16. Ok? Então, o que são as 3 mensagens angélicas? O evangelho eterno. Quais são os 2 elementos principais da mensagem? Exatamente, temer a Deus e dar glória. Agora, por que o anjo grita a plenos pulmões que devemos temer a Deus e dar glória? Porque chegou a hora do juízo. Porque chegou a hora do juízo. Esse ponto ficou claro? Chegou a hora do juízo e adorar aquele que fez o céu e a terra são elementos importantes que vamos checar também. Mas eles são um complemento do que nós devemos fazer porque chegou a hora do juízo. Então, a mensagem é: teme a Deus e dai glória, porque o juízo chegou. Ou seja, agora é o momento da decisão final. Por isso que nós devemos temer a Deus e dar glória. E aí também entendemos por que é relevante entendermos bem o que é temer a Deus e dar glória, já que ali é indicado. Apocalipse 10, verso 7 diz que quando o 7º anjo tocasse a sua trombeta, iria se cumprir o quê? O mistério de Deus. Somente quem sabe o mistério de Deus? Os profetas. Então, quantos aqui são amigos dos profetas? Porque um amigo conta para o outro. Se eu não sou amigo do profeta, ele não vai me contar. Então, nós precisamos ser amigo do profeta. E como que eu pego amizade com o profeta? Estudando a Bíblia, conversando com o profeta. Romanos 16, vamos entender então o que seria esse segredo. Antes de nós avançarmos para identificar a data que esse segredo iria se cumprir ali no capítulo 10. Romanos 16, verso 25 diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme o quê? A revelação de quê? Do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Então aqui Paulo está falando da revelação de um mistério que esteve oculto desde eras eternas. E segundo o verso 25, qual é este mistério que esteve oculto e já nos dias de Paulo esteve em evidência? O Evangelho. O Evangelho. Mas então quer dizer que nos dias de Paulo já as 3 mensagens angélicas soavam? Não. É simples assim. A cada era, Deus tem uma mensagem presente para o seu povo. Nos dias de Paulo, porque no verso 26 ele diz: mas que agora se manifestou. Então o mistério de Deus já havia se manifestado nos dias de Paulo, que era a pregação do Evangelho. Mas a pregação de Evangelho nos dias de Paulo foi a verdade presente para os seus dias, Cristo ressuscitado. Só que esta mesma verdade presente não é a verdade presente para o povo de Deus nos últimos dias, porque a verdade presente para o povo de Deus nos últimos dias são as 3 mensagens angélicas.
Então, segundo Paulo, aqui em Romanos 16, 25, o mistério de Deus que se cumpriu nos seus dias foi o Evangelho. Olha em Efésios, capítulo 3, versículo 8, diz assim: a mim, disse Paulo, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas de Cristo. Então Paulo teve o privilégio de fazer o quê? Anunciar o Evangelho. Verso 9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, novamente, Paulo está associando a pregação do Evangelho com a revelação do mistério de Deus que esteve oculto desde tempos eternos. Novamente ele associa Evangelho, mistério. Então, segundo Romanos, o mistério de Deus, na verdade, era a pregação do Evangelho, e aqui a mesma coisa. O mistério de Deus, na verdade, é a pregação do Evangelho. Agora, por que que o Evangelho deve ser pregado? E o verso 9 diz que não só deve ser pregado. Qual é a primeira palavra que aparece na tradução de vocês, o verso 9? Demonstrar. E no verso 8 diz, anunciar, pregar e demonstrar. Paulo está indicando aqui que o mistério de Deus é a pregação do Evangelho, mas não qualquer Evangelho. Um Evangelho conjugado, que é um Evangelho anunciado e um Evangelho demonstrado. O que é um Evangelho demonstrado, Demétrio? Na prática, né? A vivência, né? É viver aquilo que eu falo. É viver aquilo que eu ensino. Interessante que eu já até uma vez contei essa história, mas não sei quantos ouviram, num vídeo que a gente gravou. Eu estava numa igreja, em uma oportunidade, eu não vou falar o lugar para resguardar as pessoas, e aí tinha um rapaz pregando e justamente ele estava falando sobre família no dia. E aí eu sentei no banco de trás, igual está o Ramon aqui, e tinha duas jovens senhoras sentadas imediatamente à minha frente. E o rapaz estava pregando, né, um rapaz de uns 40 e poucos anos, falando que o homem em casa precisa ser um auxiliador, que ele tem que ajudar na casa. Se ele chega em casa e tem louça no tanque, o que ele faz? Lava. E começou a falar um bocado de coisa ali. E aí eu escutei que as duas jovens senhoras estavam cochichando. E aí eu logo pensei, será que elas estão falando o quê? Porque aí eu já sabia que eu vi junto, né, uma das moças com o rapaz, eu logo deduzi que fosse esposa, né? Eu cheguei um pouco à frente assim, para dar uma ouvidinha no que eles estavam falando. E aí, justamente na hora que eu cheguei perto, ela falou assim, se ele fosse a metade disso que ele está falando em casa, eu seria a mulher mais feliz do mundo. Então, ele estava pregando um evangelho anunciado e demonstrado? Não, era somente um evangelho anunciado. Um evangelho anunciado é um evangelho inútil. É um evangelho que não tem poder. Paulo diz que para o segredo de Deus se cumprir no povo, nos últimos dias, no povo, a igreja precisa anunciar e demonstrar. As pessoas precisam ver em mim aquilo que eu estou falando. Assim como as pessoas viam em Jesus. Jesus disse assim, ajunteis tesouro no céu, porque aqui a traça e a ferrugem come. E este mesmo Jesus disse logo mais, eu não tenho nenhuma pedra para botar a cabeça. Então a sua mensagem estava em harmonia com a sua vida? Perfeitamente. Quando nós ensinamos para as pessoas aquilo que nós não fazemos, nós não vamos ter poder na nossa pregação. Paulo disse, anunciar e demonstrar o evangelho na nossa vida prática. Agora eu quero fazer uma pergunta. Por que o evangelho deve ser sumamente apresentado? Eu quero que vocês se atentem comigo no verso 10. Esse verso 10 ele é muito importante. Ele é muito importante. O verso 10 diz assim, para que agora? Porque, o para que vai dar a razão daquilo que foi dito. Olha, vocês precisam anunciar o evangelho
e demonstrar o evangelho. Para quê? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus e sua justiça seja conhecido dos principados e de todas as potestades, onde? No céu. Então é para o homem ver? Não, o texto não está dizendo. O texto está dizendo que nós devemos demonstrar o evangelho para que quem possa ver? O universo. O texto não está dizendo que é para o homem ver, mas para as potestades nos céus. Nos céus. Então, de que maneira Deus vai ser justificado das acusações que ele sofre? Quando nós passarmos a demonstrar o evangelho na nossa vida. Porque o texto diz que nos céus será reconhecida a justiça de Deus. Nos céus. Quando o nosso querido amiguinho fala uma coisa e vive outra, quem está contemplando além do ser humano? Os anjos, o universo celestial. E aí Deus é desonrado com isso. Mas quando ele vive em harmonia com tudo que ele ensina, os anjos olham e dizem, nossa, aquele ali, ele não é uma ameaça ao céu. Ele pode vir habitar conosco, porque ele é sincero. Ele vive em conformidade com o que ele ensina, com o que ele fala. Então, quando assim procedermos, o texto diz que Deus será reconhecido como sábio e justo nos céus. Isso é a revelação do mistério de Deus. Vamos avançar em Colossenses, o último verso, para a gente elucidar o que seria o mistério, que já ficou claro até agora, né? Que é a pregação do Evangelho. Colossenses capítulo 1, verso 23, diz: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que está debaixo do céu. Então, novamente, Paulo introduz a palavra evangelho e ele a relaciona com a palavra mistério no verso 26, que diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Qual é esse mistério? Verso 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, qual seria esse mistério que se cumpriria? Cristo em vós, a esperança da glória. É tão abstrato essa questão de Cristo em nós, mas é simples. Cristo em nós e nós em Cristo. Eu em Cristo, Cristo em mim. Seria ser só um. Lembra João 17? Para que eles estejam em mim e eu neles, e seremos então um. Ser um implica em andar numa mesma direção. Ser um implica em andar numa mesma direção. Porque se uma pessoa quer ir em uma direção e a outra pessoa quer ir em outra direção, não podemos dizer que eles são um. Ser um é andar em uma única direção. E eu tenho certeza que, para sermos um com Cristo, nós precisamos andar por caminhos ou fazer coisas que Cristo faria. Porque se eu seguir por um caminho que Cristo não andaria, logo ele vai estar comigo. Cristo em vós é realmente reproduzir a vida de Cristo. E dentro do contexto seria viver de maneira plena a verdade e anunciá-la. Porque, na verdade, nós comumente anunciamos e vivemos, mas nós deveríamos viver e anunciar. Viver primeiro para depois anunciar. Seríamos muito mais bem-sucedidos. Então, o mistério que esteve oculto e que seria revelado é a pregação do Evangelho. Não só meramente anunciada, mas vivida. E não só vivida, mas com plena reprodução do caráter de Cristo. Voltem comigo aí, Apocalipse 10 novamente, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta de Deus, se cumprirá o mistério de Deus. Então, o que é o mistério de Deus que deveria se cumprir?
Cristo em nós, a pregação do Evangelho de maneira vivida, dramatizada na nossa vida, no nosso dia a dia. Agora, não seria qualquer tipo de mensagem. Esta última mensagem que seria pregada, ou este mistério que seria revelado, seriam as 3 mensagens angélicas. E nós vamos ver nos próximos encontros que Cristo em nós está intimamente ligado com um temei a Deus e dai-lhe glória. Agora vamos avançar aqui para nós vermos aqui na Bíblia quando foi que esse 7º anjo tocou a sua trombeta. Porque nós sabemos que quando ele tocasse a trombeta, o mistério iria se cumprir. A 7ª trombeta é o elemento chave aqui. E interessante que, de uns tempos para cá, dentro dos estudos e doutrinas aqui do Apocalipse, tem surgido muitas ideias novas, e até mesmo ideias assim que estão sendo debatidas por pessoas bastante conhecedores da palavra e tudo mais. E uma delas é que as 7 trombetas estão no futuro. As 7 trombetas são eventos literais que vão acontecer imediatamente antes da porta da graça se fechar. Ou seja, todas as 7 estão em um futuro e que nenhuma ainda se cumpriu. Quantos aqui já ouviram falar sobre isso? Que as 7 trombetas, todas as 7 estão no futuro. Ninguém? Que bom. O irmão lá ouviu. Mas isso está ficando muito forte hoje dentro do Adventismo, que as 7 trombetas ainda estão no futuro. Ok, quando vocês acham que a 7ª trombeta soou? Ou ainda vai soar? 1844. Assim, nós todos compreendemos isso, já ouvimos falar muito sobre isso, que em 1844 a 7ª trombeta soou. Mas como provaríamos para alguém que isso aconteceu dessa maneira? É aí que entra a questão de nós termos condições de chegar a conclusões pela própria Bíblia. Ok? Realmente é em 1844. A 7ª trombeta soou em 1844. A 6ª trombeta, irmão White comenta essa 6ª trombeta, ela fala que soou em 1840. E a partir de 1844, a 7ª trombeta soou. Vamos identificar isso aqui na Bíblia. Capítulo 11 de Apocalipse, verso 15. O capítulo 10, verso 7 diz que quando o anjo soasse a sua trombeta, o mistério de Deus se cumpriria. E já o capítulo 11, verso 15 diz, e o 7º anjo tocou a sua trombeta. Então se cumpriu o quê? O segredo de Deus, né? Mas vamos ver o que acontece quando o 7º anjo toca a sua trombeta para identificarmos o período. E o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, o reino do mundo veio a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ok, neste momento, quando o 7º anjo toca a sua trombeta, o texto diz que Jesus recebe o reino. Até o momento em que essa trombeta soou, quem é que reinava? Olhem o capítulo 17 de Apocalipse, verso 18. E a mulher que viste era a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então quem que portava o reino até o soar da 7ª trombeta? Roma, o papado. Só que quando esse 7º anjo toca, Jesus recebe o reino. Pergunta, quando foi que Jesus recebeu o reino ou quando ele receberá o reino? Jesus já recebeu o reino? Vamos ver Daniel 7 e ver quando então que ele recebeu o reino. Daniel 7. Meus irmãos, nós precisamos justamente aprender a interpretar as Escrituras e aí não tem por que sermos enganados. Daniel 7, verso 9. Quem pode ler para a gente Daniel 7, verso 9? Daqui da primeira fileira, senão não vai sair no áudio.
Você quer ler, Aline, para a gente? Daniel 7, verso 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. O verso 10 também. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Assentou-se o juízo e se abriram os livros. Isso aconteceu quando? 1844, com o início do juízo investigativo. Grande Conflito 480 diz isso. Foi o início do juízo investigativo. E o que acontece nesse momento? Verso 13. E eu estava olhando neste momento nas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino para todo sempre. Então, quando foi que Jesus se dirigiu ao ancião de dias? Em 1000. E então ele recebeu o reino. Então, lá em Apocalipse 11, verso 15, quando diz que o reino foi dado a Jesus, foi em que ano? 1844. Mas por que ainda estamos nesse mundo? A irmã White diz no Grande Conflito 480, ela comenta assim, a vinda do Filho do Homem ao ancião de dias, como relatado em Daniel 7, indica que ele veio para receber o reino, o qual lhe será dado no final da sua obra mediadora. Então ele recebeu o reino, ele tem posse do reino, mas ele vai atuar quando? Na sua segunda vinda. É por isso que hoje ele está no juízo investigativo, angariando os súditos para o seu reino. Voltem lá em Apocalipse 10. Então já temos a primeira evidência de que o anjo soou, na verdade, em 1844, porque quando ele soou a trombeta, Jesus recebe o reino. Capítulo 11, verso 16. E os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras e que há de vir, que tomastes o teu grande poder e reinaste. Verso 18. E iraram-se as nações e veio o tempo da sua ira, o tempo de julgar os mortos, o tempo de dar o galardão aos profetas, teus servos. Então aqui segue dizendo que quando o sétimo anjo tocou a sua trombeta, veio o tempo de julgar os mortos, de dar o galardão segundo as obras de cada um. Quando foi que Jesus começou a julgar os mortos? 1844 de novo. Eu só estou salientando esses pontos para percebermos que existem muitas evidências que indicam que a sétima trombeta começou a soar em 1844, não em um futuro. E o verso 19 ainda segue dizendo: E abriu-se no céu o templo de Deus, quando o sétimo anjo tocou sua trombeta. E a arca da aliança foi vista no seu templo. A arca da aliança ficava em qual compartimento? No Santíssimo. E Jesus passou para esse setor do santuário celestial quando? 22 de outubro de 1844. Então temos pelo menos 3 evidências fortes no capítulo 11 que indicam que, na verdade, o sétimo anjo tocou sua trombeta em 1844. Quando Jesus recebeu o reino, quando ele começou a julgar os mortos e quando ele passou do santo para o santíssimo. 3 evidências. Então, quando foi que começaram a soar essas 3 mensagens angélicas, que é a proclamação do Evangelho? Em 1844. Porque o capítulo 14 não diz, ó? E vi outro anjo voar pelo meio do céu que tinha o Evangelho eterno. Apocalipse 10, 7 diz que o Evangelho eterno, na verdade, é o segredo de Deus que iria se cumprir.
Então, a partir de 1844, esse segredo começou a se cumprir, que seria a proclamação das 3 mensagens angélicas. Mas nós vamos perceber depois que a irmã White coloca, pelo menos a primeira, começando um pouco antes de 1844, e não necessariamente em 1844, mas estava naquele contexto do movimento do Advento em 1844. Então, a partir de 1844 para cá, o povo de Deus tem uma mensagem especial para proclamar a toda nação, tribo, língua e povo. Não uma mensagem meramente teórica, não uma mensagem meramente informativa, mas era necessário que o mundo estivesse vendo em nós um evangelho demonstrado. Hoje as pessoas já estão cansadas de teoria. Na verdade, todos nós já estamos cansados de teoria. Falar de vitória, falar que deve fazer isso, falar que deve fazer aquilo, deve renunciar a esta coisa, renunciar àquela e aceitar aquela outra. A verdade é que hoje as pessoas ouvem muito mais do que veem. E geralmente aquilo que nós ouvimos não tem a mesma repercussão na nossa vida do que aquilo que nós vemos. João disse que viu um anjo voando pelo meio do céu. Ele não ouviu, o texto diz que ele viu. Então ele não ouviu uma mensagem sendo pregada. Ele viu uma mensagem sendo pregada. E nós não vemos com o ouvido, nós escutamos com o ouvido. Então ele não estava simplesmente ouvindo a pregação de uma mensagem, ele estava vendo um povo que estava vivendo uma mensagem. Tanto que quando ele olhou, ele viu uma mensagem. E é isso que o mundo espera hoje. Eles esperam não ouvir sobre uma mensagem, mas eles querem ver uma mensagem. Se aquilo que eu ensino para as pessoas não tem feito diferença nem mesmo na minha vida, a ponto de eu não ter nada para demonstrar para as pessoas, como eu espero alcançá-las para Cristo? Vai ser impossível. Vai ser impossível. Por isso que a Bíblia ensina que as 3 mensagens angélicas deveria ser dada com clamor de grande voz. Não só para que as pessoas pudessem ouvir, mas para que as pessoas também pudessem ver. A irmã White fala que uma vida bem ordenada é um sermão que argumento algum pode contradizer. Na verdade, é o maior argumento que nós podemos oferecer para as pessoas é uma vida bem ordenada. É justamente eu viver em conformidade com aquilo que eu estou falando. É pregar um evangelho conjugado, anunciado e demonstrado. Anunciado e demonstrado. Se as pessoas conseguissem divisar no povo de Deus mais piedade e menos teoria, eu acredito que Jesus já teria regressado a esse mundo, pois ele já poderia ter vindo logo depois de 1844, depois ele poderia ter vindo logo depois de 1888, e nós ainda continuamos a caminhar pelo deserto. Haverá um dia que essa situação vai ser revertida. A palavra ensina que nos últimos dias, quando um grupo de pessoas conhecedoras da verdade viverem plenamente o Evangelho, muitos vão vir de terras remotas para ver se é assim aquilo que elas estão ouvindo. Olhem comigo aqui o livro de 1 Reis, o capítulo 10, no verso 24, diz assim: E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir da sabedoria de Deus. Quando nós vemos na Bíblia que toda a terra está sendo atingida, nós temos ecos do alto clamor. Porque nos últimos dias a glória de Deus vai chegar até os confins da terra. Então,
simbolicamente falando, ou tipologicamente falando, os capítulos de 1 Reis, capítulo 8 até o capítulo 10, são indicativos do alto clamor que vai acontecer nos últimos dias. Agora voltem ao capítulo 8, verso 35, diz assim: quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti. Por que não há chuva? Porque pecaram contra Deus. Qual chuva é esta que não cai por causa do pecado? A serôdia. Então, qual chuva nós estamos lendo aqui? Serôdia. Por terem pecado contra ti, orarem neste lugar e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo tu os afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado dos teus servos, o teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho que andem, e dará então o quê? Chuva. O processo pelo qual o povo de Deus precisa passar: afligir as almas, abandono de pecados, confessar, e aí vai vir a chuva. E o verso 40, quando a chuva vem, para que te temam todos os que vivem na face da terra. Verso 41, e também ao gentil, que não for do teu povo Israel, quando vier dos cantos remotos da terra. Verso 42, porque ouvirão do teu grande nome. Verso 43, ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos te conheçam e temam o teu nome. Então, quando o povo de Deus recebe a chuva serôdia, o texto diz que os recantos da terra ouvirão. Eles vão ouvir. E aí, uma vez que eles ouviram, qual é o segundo passo? Eles vão querer ver. Avancem aí para o capítulo 10. Nos dias de Salomão aconteceu um alto clamor. E nós vamos perceber aqui no capítulo 10, a Bíblia diz que toda a terra buscava a face de Salomão, mas de inúmeras experiências que aconteceram, eles escolheram a experiência da rainha de Sabá. Capítulo 10, verso 1, qual é a primeira palavra na Bíblia de vocês? Ouvindo. Ouvindo. A rainha de Sabá, a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo em coisas difíceis. E chegou a Jerusalém, verso 2, com grande comitiva e com muitos presentes e riquezas. Verso 3, e Salomão lhe deu resposta a tudo ao que ela perguntou, nada ficou em oculto. Verso 6, e disse a rainha de Sabá a Salomão, Salomão, era verdade a palavra que eu ouvi na minha terra, de todos os teus feitos. Verso 7, e eu não acreditei nas palavras que eu ouvi, até que eu vim e os meus próprios olhos viram. Verso 9, bendito seja o Senhor teu Deus. A rainha de Sabá, nos confins da terra, nesses dias, ouviu algo extraordinário e ela não acreditou, de maneira que ela se deslocou lá dos rincões da sua região até Jerusalém para ver aquilo que ela tinha ouvido. E ela mesma afirma, os meus olhos viram muito mais do que aquilo que eu ouvi. Agora, o que foi que ela viu? O que foi que ela ouviu? Que ela teve desejo de olhar e não acreditou. Verso 4. Vendo, ela saiu da sua terra, vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão, a casa que ele edificou. Mas o que? O verso 5. A comida da sua mesa, a postura dos seus servos, o estar dos seus criados, as vestes das casas de Salomão, os seus copeiros, o culto que ele oferecia, ela viu e não pôde crer, ficou fora de si. O que foi que ela viu? O que foi que ela ouviu que ela não acreditou? Um evangelho sendo anunciado ou um evangelho sendo demonstrado? Ela viu um evangelho sendo demonstrado. E coisas irreais, difíceis? Não. Às vezes uma pessoa pode pensar, que diferença vai fazer o que eu como ou deixo de comer?
Eu não sei, mas nos dias de Salomão, isso chegou aos confins da terra. Ah, se a minha roupa está aqui ou aqui, que diferença faz? Eu não sei, mas nos dias de Salomão, isso foi notícia nos confins da terra. Ah, mas que diferença faz na minha atitude para com o meu irmão? Eu não sei. No dia de Salomão, isso também chegou aos confins da terra. Então, meus irmãos, o evangelho vai ser pregado em testemunho. E nos dias de Salomão, o evangelho foi levado aos confins da terra também em testemunho. A rainha de Sabá ouviu qual era o estilo de vida de Salomão. E ela não acreditou. Ela falou, não acredito que pessoas vivam um estilo de vida tão singular. E ela se deslocou lá da sua terra até Jerusalém para ver se aquilo que ela tinha ouvido era verdadeiramente assim como ela ouviu. E nos últimos dias, vocês pensam que vai ser diferente? Quando o texto diz que a terra vai ser iluminada com a glória da mensagem final. Acreditamos que vão ser grandes pregadores eloquentes com sermões elaborados? Obviamente que não. Vai ser cada um de nós vivendo o evangelho de maneira prática na nossa vida. Vai ser cada um de nós ocupando o nosso posto no seu devido lugar dentro da nossa casa. O marido sendo o sacerdote, a esposa cumprindo o seu papel como esposa, os filhos cumprindo o seu papel como filhos, uma família bem ordenada. Isso é que vai chamar a atenção de um mundo que está caminhando para uma plena desordem. Hoje é muito comum, por exemplo, quando uma criança come de tudo, as pessoas ficarem impressionadas, ao ponto assim de não se conterem e falar, nossa, mas o seu filho come de tudo, o meu para comer uma folha de alface é uma guerra. E é muito comum crianças que têm um estilo de vida mais singular comerem de tudo. Os meninos do Rafael, por exemplo, eles botam uma bacia desse tamanho de salada e eles comem aquilo tudo. Eles fazem salada, a sobremesa deles é tomate, por exemplo. Hoje tem surpresinha, o tomate. E tem crianças que, para poder comer uma verdurinha, é uma batalha de Armagedon. Então as pessoas se impressionam com essas coisas, de maneira que o mundo está mergulhado em trevas tão profundas, que o menor feixe de luz está projetando uma claridade tão forte que as pessoas não podem suportar. Nós paramos para comprar algo para a gente comer em Taparuba, em Ipanema, e aí chegamos na loja, lá, num comérciozinho, e aí a moça olhou para o Rafael, a gente entrou assim, eu fui ao banheiro, o Rafa parou para falar com a moça, aí a moça pegou e falou assim, perguntou se você era adventista? Ela falou assim, você é de alguma religião? Aí nós somos adventistas. Ela, eu percebi pelo seu jeitinho. Pelo jeitinho dele, vocês conhecem o Rafa, ele é desse jeito aí, mas ela percebeu que ele tinha alguma coisa diferente, a ponto dela falar, não, eu percebi que você era cristão pelo seu jeitinho. E aí ele falou que era adventista, ela falou, eu também sou adventista. Era uma moça adventista também. Ela é uma moça baixinha assim, eu esqueci o nome dela. Mas ela, eu sou adventista. Eu não estou dizendo que talvez ele já esteja tão santo, mas é um mundo que está em muitas trevas. O mundo está em trevas tão intensas que o menor sintoma de justiça já embota as trevas. O menor sintoma de justiça. Só o fato de você ser sorridente e cumprimentar uma pessoa, a pessoa já te vê um pouco diferente, que é tão comum as pessoas serem mal-humoradas, rabugentas, você pergunta o preço de alguma coisa, pelo menos alguns lugares que eu já fui, a pessoa, grossa. Então hoje o mundo está imerso em trevas tão intensas que o menor sintoma de justiça já fica evidente, já fica notório. Uma vez eu fui devolver um troco de R$5, um mês depois, e a pessoa ficou encabulada, mas encabulada, ela não entendo não. Você veio devolver o troco? Falei, vim, eu não falei que ia passar, quando eu passasse aqui eu ia dar o dinheiro. E aí tudo bem, eu estou lá comprando outras coisas, mas isso não existe, você passar aqui para devolver R$5 de troco.
A mulher ficou encabulada. É porque é tão comum as pessoas até se vê um dinheiro dando sopa, pegar, que quando alguém demonstra o menor senso do que é correto, né? Nem que eu sou bom porque fiz isso, porque é o certo, que as pessoas já ficam impressionadas. Então, vai chegar um momento que as trevas vão ser tão intensas nesse mundo, e já estamos chegando nesse período, que se um jovem diz que ele namora com a sua namorada e não beija na boca porque Deus espera que assim aconteça, o povo já fica escandalizado. Você namora com a menina e não dá nem um beijo nela? Não, mas a época do meu pai, que ele não era cristão. Bom, que a minha mãe não era cristã, mas ele era, ele também não dava beijo. Antigamente era assim. Mas o mundo está tão mergulhado em trevas que o menor sinal daquilo que é correto já tem visto, já se demonstra como um feixe de luz muito grande, muito forte. E quando esse mundo estiver perfeitamente imerso em trevas, vai ser um momento em que Deus vai derramar sobre um povo especial, uma pequena parte do seu povo, a chuva serôdia. E aí esse mundo vai explodir num alto clamor. Não porque homens de grande intelecto vão estar envolvidos, não. Mas é porque vão existir pessoas vivendo aquilo que falam, fazendo aquilo que ensinam. O homem não vai dizer que todos devem lavar a louça. Ele vai lavar a louça para que todos vejam que o homem tem que lavar a louça para ajudar. Uma coisa é fazer, outra coisa é falar. As pessoas aprendem mais vendo do que ouvindo. Então é necessário as pessoas de fora verem mais do que ouvir. Porque o mundo já está enjoado de ouvir. O mundo já está enjoado de ouvir. O mundo precisa ver. Ver, segundo Paulo, a manifestação dos filhos de Deus. E é isso que o Senhor espera ver nesses últimos dias. Um povo que esteja vivendo na prática o Evangelho eterno. Romanos 1,16 diz que o Evangelho eterno é o poder de Deus para a salvação. Romanos 10,15 diz que o Evangelho, na verdade, são as boas novas. As boas novas de que Cristo tem poder para nos salvar. E Cristo, através do Evangelho, tem poder para nos salvar de quê? Mateus 1,21. E ela dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por que precisamos ser salvos dos pecados? Porque Isaías 59, verso 2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. O pecado nos separou de Deus. Cristo entrou nesta separação que passou a existir entre o homem e Deus para novamente fazer uma ligação. E para isso acontecer, ele precisa nos salvar dos nossos pecados. Não nos nossos pecados, mas dos nossos pecados. Esta é a certeza que temos através do poder do Evangelho, que é a eficácia do poder de Deus atuando na vida do homem, nos levando a ter obra de justiça no lugar de obras de injustiça. Esse é o objetivo de Deus para a nossa vida. E é assim que nós vamos dar glórias a Ele também.